Bom dia! Vamos fazer o nosso fechamento de mercado do dia 4/11 de 2024 e vamos entender o que aconteceu, qual foi a dinâmica, né, e as possíveis oportunidades que aconteceram dentro do dia. Primeiro, vamos contextualizar o dia anterior para a gente entender em que cenário que nós estávamos, tá? Então, vou colocar aqui o Ibov no gráfico de um dia. Então, nós estávamos dentro de um teste do 61 de retração da nossa primária, que é o nosso gráfico de uma semana. Deixa eu ativar aqui meu point fix para vocês entenderem a dinâmica que eu estou falando para vocês. Ó, a gente tem toda essa onda de impulsão e essa onda de retração. Essa área que vocês estão vendo aqui é uma retração de 61 dessa primária. E o preço também está testando níveis históricos de uma zona de demanda. Tá? Aqui a gente tem uma área central onde nós temos muita briga por preço, que é a região dos 128 mil do Ibov, tá? Entre os 129, 127. Então, é uma região de muito interesse. Beleza? Então, a gente está voltando para dentro desses níveis aqui. Então, a gente tinha um contexto de mercado onde o preço ele poderia, né, dar continuidade nesse movimento. Então, a gente montou algumas expectativas no início do dia, bem cedinho. O que aconteceu mais por volta ali das 8h30 da manhã? A gente tinha um pré-market, né, um giro nas bolsas que estava bem positivo. Então, a gente tinha ali as ADRs sendo negociadas de forma bem positiva, as bolsas também precificando neutro altista. Então, em tese, a gente já tinha uma previsão de que o movimento ele ia abrir com gap de alta, tá? Que foi o que aconteceu aqui. Alterei o gráfico, estou no input, tá? Só para vocês entenderem ó, que essa precificação aqui a gente já havia pré-definido ela antes do mercado abrir. Vindo para o gráfico contextual, vou jogar aqui também nos 60 minutos para diminuir a amplitude dos candles para que vocês possam ver as regiões. O que nós tínhamos? Todas essas áreas cinzas são trocas de polaridade importante, certo? Aqui em cima eu tenho a retração do 61 do fractal de um dia, que é um fractal maior, e aqui embaixo eu tenho as minhas retrações de estrutura do meu fractal menor, 60 minutos, que é a amplitude dessa onda aqui. Então a expectativa seria desse movimento ele corrigir. Estávamos com essa expectativa aqui ó, dos 50%, com essas regiões, ou até mesmo 38%, e dar continuidade. Correto? O que não aconteceu. Tá? Agora a gente vai entender um pouco do contexto de mercado. Bora lá. Hoje, dia 5/11, sai o resultado. Né? A gente estava, dia 4, ela era pré-eleições dos Estados Unidos, hoje é dia 5, então hoje sai resultado, né? Não sei especificamente se o oficial mesmo sai hoje, mas já começam, se eu não me engano, a contar os votos a partir de hoje. E aqui no Brasil, a gente tem uma particularidade na nossa microeconomia, que é a questão fiscal. Então, eu estou falando isso tanto para você que está escutando, né, acompanhando o fechamento, saiba, e para quem for futuramente assistir esse vídeo, também saiba o contexto de mercado que estava hoje. O Haddad estava com uma programação para ir para a Europa, e o mercado, após as eleições municipais, estava esperando do governo que ele viesse com algum tipo de pacote para a parte de responsabilidade fiscal, para que o governo se mantenha solvente, né, pague os seus compromissos até no final de 2026, até as próximas eleições, né, para o próximo presidente. Então, o Haddad, o mercado financeiro estava esperando esse contexto deles propor, né, algum pacote,
E isso não aconteceu. E o Haddad marcou uma viagem para a Europa e estava meio que fugindo, né, desse compromisso. E o mercado respondeu forte, que foi justamente essa queda aqui, ó. Aqui a gente teve uma saída muito abrupta dos investidores estrangeiros por essa questão. Então, dólar tá se aproximando dos R$ 6 e isso é um pouco preocupante, tá? Haddad cancelou a viagem para a Europa e anunciou que estaria se reunindo no dia 4/11, na segunda-feira, para dar continuidade na proposta do pacote para conter gastos, para a questão de responsabilidade fiscal. Então, isso animou o mercado, certo? Então, de tudo que a gente mapeou, das correções, certo? Não funcionou, porque o mercado, nesse momento, ele está tentando precificar ou se antecipar ao início de um rally de final de ano. O mercado ele precisa de um drive para poder andar. Se eu tirar o zoom para vocês, se eu tirar o zoom aqui, vou botar aqui nos 60 minutos, tirar o zoom. Toda essa puxada de alta que vocês conseguem visualizar aqui, ó, isso aqui foi aquele circuit break que teve no Japão, certo? Então, aconteceu um drive de mercado aqui. Então, o índice, se eu não me engano, ó, nesse trecho aqui, ele teve um gap de quase 3.000 pontos. Então, e isso aconteceu dentro de um contexto pós-acumulação. Olha só, isso aqui tudo é contexto de mercado. Então, o mercado acumula, joga e ele precisa voltar para fazer um teste. Então, esse contexto de mercado aconteceu exatamente durante a fase de teste pós-acumulação. E isso aqui foi o drive que a gente precisava para essa primeira subida, que foi lá de julho a agosto de 2024, certo? Agora aqui, o mercado ele também precisa de um drive para poder tentar renovar máximas. Então, o mercado ele só se movimenta quando a gente tem alguma expectativa futura para que a gente possa precificar o movimento, tá? Então, o mercado ele precisa disso. Voltando, só para explicar um pouquinho de contexto para vocês, tá? Voltando. Então, tendo essa parte de responsabilidade fiscal, acaba que você atrai essa parte dos investidores que querem tomar mais risco, tá? E foi justamente o movimento de ontem. Dentro dessa característica, né, de um possível drive, o que o mercado faz? Ele tenta se antecipar ao movimento. Então, lá fora, nós já estávamos sendo negociado, né, positivo nas bolsas lá fora. Isso ajudou nessa precificação de gap. E quando abre, nota que a gente tem um movimento que ele começa a subir de forma errática, tá? A gente não teve um forte desequilíbrio entre oferta e demanda, mas a gente teve uma constância que levou esse ativo a subir de forma irregular, sem grandes correções, que é o natural do índice, mas direcional. Então, se manteve uma direção sempre acima ali da média de 9. O normal do ativo é o seguinte, quando ele abre com um gap muito forte, tá? Por alguma precificação externa, geralmente ele volta para corrigir. É muito difícil, é muito incomum o índice fazer esse tipo de movimentação, dele abrir com um certo gap e se manter, entendeu? Não é o comum do ativo fazer isso. Então, ontem ele fez isso e a gente começa a desenhar alguns cenários. Então, nós estamos em uma região, ó, lembra que lá no Ibov a gente está em uma região base, ou seja, é uma região onde o movimento macro ele pode partir. Partindo desse conceito de base de movimentação macro, a gente precisaria de um drive de mercado, certo? E o contexto do dia em si, o dia já inicia com grandes players se posicionando aqui, ó. Então, nós tínhamos grandes players puxando,
nós já tínhamos uma dinâmica de market maker, de liquidez, aumentando muito a posição. Se eu não me engano, a gente chegou, a XP chegou a ficar ali com mais de, menos, né, no caso, menos de 70 mil contratos posicionados, junto com o BTG. Então, a gente tinha ali a parte de liquidez na contraparte, a parte de players mais importantes na ponta da compra. Por um certo período, a gente ficou com a Goodman também travando a ponta da venda. Então, assim, apesar de a gente ter uma dinâmica de tendência, pela parte do fluxo, a gente não tinha um consenso. Ou seja, a gente não tinha um desequilíbrio forte no DOM, mas a gente sempre estava ali se mantendo 50-50, certo? Mas a gente tinha uma dinâmica de movimento errático, mas seguindo em tendência. Tá? Então, pelo fluxo, a gente conseguia ver esse desequilíbrio entre player e market maker, mas a gente não tinha um consenso em relação a essa dinâmica de subida. Parte de juros DIs estavam bastante estressados, acima de... A ponta longa ali estava acima de 1,5%, em alguns momentos ficou acima de 2%. Então, todas as vezes que você vê um DI muito estressado, tá? Geralmente a gente tem o movimento inverso no índice. Então, se você tem DI para baixo, muito estressado, você tem índice para cima, tá? Então, em dias que os juros futuros eles estão muito estressados, a gente tem que ter muita cautela em relação a procurar vendas no índice. Tá? Porque eles são inversamente proporcionais. Então, se os juros futuros eles estão muito negativos, você vai ter dólar na mesma direção do DI e o índice na ponta contrária. Tá? Então, dentro de todos esses conceitos que a gente acabou de ver, da característica do dia em si, das regiões que a gente mapeou, agora a gente vai abrir aqui o nosso gráfico operacional. E eu vou colocar um do lado do outro, tá? Para a gente acompanhar aonde eu identifiquei as possíveis oportunidades, tá? Então, aqui a gente tem o nosso gráfico operacional do lado do nosso gráfico contextual. Então, primeira coisa que a gente pode entender é o seguinte: índice abre com gap muito forte, certo? E a primeira região onde a gente tem alguma possibilidade de tentativa seria essa primeira região em cinza aqui. Ó. Correto? Primeira região cinza. Essa região cinza ela estava confluindo logo com a nossa média de 200 períodos passando ali em cima. Estava mais ou menos aqui. Ó. E isso nos traz uma perspectiva importante, tá? Importante de possivelmente esse preço vir corrigir e fechar talvez o gap ou puxar até aqui na região do ajuste. Então, início do dia, a gente tinha sim mapeado um perfil de deriva, certo? E o perfil de deriva que nós estávamos mapeando era esse aqui, ó. Esquece o que aconteceu aqui para frente, ó. A gente tem que trabalhar com o momento que a gente estava aqui, ó. Então, a gente tinha esse perfil de deriva. E o que a gente estava esperando era que esse preço ele viesse aqui e perdesse a média, a VWAP, para vir corrigir de forma mais profunda. Então, o primeiro cenário de venda seria esse. Tá? Foi mapeada a deriva, resistência na frente, e a gente precisava que esse contexto aqui acontecesse para poder confirmar isso. Lembrando que aquela área cinza, se eu jogar aqui para operacional, é como se ela estivesse nessa região aqui. Ó. Beleza? Então, contexto de deriva. O mais interessante é se encontrarmos uma falha muito visível na parte superior, capturando liquidez, ou na perca desse processo. Tá bom? O que não aconteceu. Então, o que a gente pode ter de dinâmica? Naquele primeiro momento que esse cenário de venda que era para ter acontecido nesse primeiro ponto de resistência, ele não aconteceu. Beleza? Não aconteceu.
Se eu for jogar aqui as minhas referências do Ibov, deixa eu ver se ele estava em cima de alguma região. Estava assim, ó. Estava ultrapassando uma região, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma região, né, de correlação que a gente usa. E a gente tinha também um mercado em exaustão naquele momento. Aqui ativa um cenário, tá? Um cenário aqui de venda por esse outro sistema, tá? Fora o contexto de deriva aqui, ativa outro cenário de venda. Mas, por esse contexto, a gente não teve nenhum tipo de gatilho. Então, quem está visualizando a área de correlação com exaustão e esperando um sinal, não aconteceu, tá? E cuidado com o sinal quando a gente tem muita proximidade com regiões, ou seja, apesar dele dar o sinal ali, às vezes a gente ia ter aqui muita proximidade, tá? Então, seguimos. Ele ultrapassa a região e logo no momento que ele ultrapassou a média de 200, a gente desenhou outro contexto. Agora eu vou ampliar aqui o operacional, que é para vocês verem o que a gente estava desenhando. Deixa eu tirar os meus indicadores lá embaixo. Aqui eu estou no 1 minuto, deixa eu colocar aqui nos 5 minutos, que eu vou conseguir diminuir essa região para vocês identificarem. Quando ele vem aqui na média de 200, eu tenho... Deixa eu pegar aqui o point fix. Ó, aqui em cima, vocês vão ver que a gente tem uma areazinha que ela não foi preenchida entre essa mínima, tá? Então isso aqui era uma área que a gente estava mapeando, que a gente tinha um pouco de liquidez travada aqui, ó. E ela estava passando exatamente aqui, ó. Certo? Então a gente tem uma área de troca de polaridade aqui dentro e a gente tinha liquidez. Se vocês observarem aqui, a gente teve um teste de fundo, ó, vendo? E depois o preço ele veio fazer o pullback, mas ele não chega a preencher um pequeno vácuo que tem aqui no meio. Ele não chega a testar a base dos candles aqui, ó, do suporte nem da resistência. Então a gente tinha tipo um desequilíbrio provocado por esse candle aqui, ó, de força. E esse preço ele não conseguiu fechar. Então, vocês entendendo esse contexto que eu acabei de falar para vocês aqui, agora a gente vai para a segunda oportunidade, tá? Para vocês entenderem o que a gente estava tentando mapear aqui. Eu vou pegar aqui essa região com esse caixotinho e vou puxar lá para frente. E vou colocar em amarelo, que é para vocês identificarem essa região que a gente acabou de mapear lá no futuro. Deixa eu colocar ela certinha aqui, ó. Beleza, então a gente teve aqui o preço ultrapassando a média de 200, tá? E a gente teve esse movimento, ó, essa barra aqui rompe e essa barra aqui que volta para testar a média de 200, tá vendo? Um candle. Então o movimento aqui, essa primeira oportunidade, ela foi num movimentozinho de quase um blended candle, né? Se formando ali. A minha entrada nesse movimento foi no rompimento dessa barra negativa aqui, ó. Então ele veio com um candle, com outro ele testou e no rompimento dessa barra, por questões da dinâmica que esse preço estava trabalhando, eu abri risco. Tá bom? Eu abri risco aqui nessa região, tá? E coloquei meu stop um pouquinho mais atrás aqui, ó, da média de 200. Um pouco atrás dessa barra branca, tá? Então meu alvo seria onde? Na região amarela, certo? E o meu stop um pouquinho embaixo. Então, se vocês pegarem aqui a precificação da ideia que eu desenvolvi aqui para poder tomar esse risco, era o seguinte: eu tinha essa proporção de probabilidade de ganho para essa aqui de perca. Então, eu tinha aqui um pouco mais de 1 para 1, certo? Então, a ideia foi essa aqui, ó. Então, ok. Então, o gerenciamento aqui estava legal. O preço ele passou um calor aqui, certo? Porque ele não foi de imediato na região, tá vendo? Ele voltou. Então, chegou lá naquela região, ele defendeu de novo.
não mexi no stop. Então ele veio aqui, ó, nessa região, e quando ele vem, ele te deixa outra oportunidade, outro candle gatilho. Então, se você não entrou aqui nesse desenho, né, que foi o desenho que eu entrei, eu fiquei posicionado, você conseguiu pegar esse trade a partir daqui, nesse gatilho. E aqui foi realmente a forma mais didática de você ter pegado isso aqui, tá? Lembrando que lá dentro do contextual, a gente já estava por cima daquela troca de polaridade. Deixa eu colocar agora aqui os dois lado a lado, para vocês entenderem que a gente já estava por cima da região de suporte. Deixa eu desenhar aqui, que é essa aqui, ó. Então, todas as vezes que eu ultrapasso uma região, pessoal, eu já tenho que, mesmo se eu estava com viés de vender aqui, ó, eu já tenho que mudar o hack da mente. Então, esse preço ele já está trabalhando na parte de cima, então eu vou já pegar o quê? Uma ideia de retorno. Então, o preço ele estava trabalhando aqui, ó. Estou unindo os dois conceitos. Ideia de retorno sobre área que antes era resistência e agora virou suporte. Então, vou procurar por compras. Então, ele entregou o gatilho, certo? E você teve a possibilidade de soltar parcial aqui para tentar conduzir, se você conseguiu conduzir, ou sair total. Eu saí total aqui. Tá? Porque, vou ser sincero para vocês, eu estava enviesado na ponta da venda, porque esse tipo de movimento ele não é comum, a gente ter esse gap tão amplo, tá? E a gente não tinha nenhuma dinâmica aqui de confluência na parte de fluxo para dar a percepção de que esse movimento ia subir isso, além dessa questão de microeconomia que a gente conversou lá atrás. Né, da parte fiscal, da expectativa e desses caras estarem tentando precificar, tá, essa subida, beleza? Mas assim, foi uma subida errática e que eu acredito que ninguém confiou. Se você olhar lá para o IFR, ele estava em exaustão o tempo inteiro, tá? Mas sendo bem objetivo, ele não chegou a dar movimentos, até nesse trecho de mercado, movimentos claros de intenção de recuo, beleza? Então, a gente não teve intenção de retorno legal no nosso primeiro exemplo. Aqui a gente teve uma oportunidade de compra nesse gatilho, é importante vocês aprenderem a identificar os gatilhos, tá? Tivemos um gatilho aqui legal. Quem conduziu essa movimentação de forma técnica, show de bola, conseguiu pegar, tá? Eu não vou mentir, esse primeiro trade eu saí aqui na área amarela porque eu estava acreditando, né? Eu tinha a expectativa desse preço retornar, certo? Então eu não peguei essa movimentação. Então aqui foi a primeira oportunidade técnica do dia, tá? Seguindo, vamos lá. Seguindo, a gente foi ter uma oportunidade, deixa eu colocar aqui o nosso gráfico contextual no 2 minutos. E vou dar o zoom aqui para vocês. Para mostrar exatamente, porque pelos 5 minutos e pelo 15 você não vai conseguir ver o gatilho que aconteceu, tá? Então, pelo 2 minutos, lembra que se eu olhar o IFR lá pelo 5, pelo 15, ele vai estar em exaustão, tá? Esse IFR que vocês estão vendo aqui embaixo é do 2 minutos, vocês descartam, a gente não usa isso aqui porque é muito errático. E a gente teve isso aqui, ó. Esse gatilho em confluência com a parte superior do CTB, com a milhar e com uma região de resistência. Então aqui é uma área perfeita para você procurar um padrão, um sinal, correto? Perfeito, tá? Vamos ver como que estava o risco aqui. Na ativação desse gatilho, você tinha um risco aqui de 140 pontos, show de bola, risco baixo, probabilidade alta de retorno, mercado em exaustão em cima de região de resistência. Perfeito, tá? Aqui foi o segundo trade. Venda na ativação, stop acima,
perspectiva de puxar. Stop. Aconteceu stop. Isso aqui é algo que eu converso muito com vocês. Toda técnica existe sua estatística negativa. E geralmente, se você for parar para observar, essas estatísticas negativas de dentro do sistema acontecem em dias que ou os movimentos estão sem liquidez ou existe algum tipo de descorrelação ou algum tipo de precificação que está sendo no mercado, que está acontecendo no mercado e que a gente não consegue associar isso com a movimentação do preço, tá bom? Então, errar não quer dizer que você, levar stop não quer dizer que você está errado. Às vezes você está executando o seu plano e você está certo, mas dentro do seu plano de trade existe a estatística negativa e você tem que estar ciente disso, tá bom? Então aqui aconteceu o padrão e a nossa função era executar o trade. Então executamos e levamos stop dentro do gerenciamento, isso é o importante. Então aqui foi a primeira oportunidade e ele segue subindo de forma errática e dando continuidade, certo? Então, se ele ultrapassa essa região que era resistência, vira suporte, correto? Vira suporte. Então, aqui na parte de cima, eu não consegui identificar nada tão claro que pudesse nos dar uma ideia de continuidade, tá bom? Aqui ele estava ultrapassando uma região importante, beleza? Do índice, e ele chegou a entregar um gatilho aqui, tá vendo? Nessa região, só que atrás eu não tinha confluências importantes para mim proteger o stop. E eu continuava dentro daquele cenário de exaustão, lá nos 5 minutos, tudo acontecendo de forma estranha, né? A subida de forma estranha, sem tanto desequilíbrio. Então, apesar de ter dado um gatilho aqui, a gente não tinha confluências necessárias para tentar proteger essa operação. E além de estar caro demais, né, pessoal? Porque imagina você comprar aqui, observe isso aqui. Imagina você estar comprando nessa região e você olha para baixo e vê o tanto que o preço está distante já. Então, está caro para você comprar. Beleza? A gente sempre fica dentro dessa expectativa. Ele chega na próxima região mapeada de resistência. Então, aqui eu vou tentar encontrar algo que me faça acreditar em uma correção, tá? Então, ele vem aqui, ele tenta romper, não consegue, tá? Ele quebra a dinâmica desse micro pivôzinho que ele deixou e ele volta. Nesse movimento aqui, esse cara, ele tem que avançar e romper o topo e produzir a nova quebra de estrutura. O que não aconteceu. Ele falha, tá? Ele falha aqui. Então, pensando nessa falha, tá? Eu tenho esse outro fundo importante aqui. E na perca dessa barra aqui, depois de formar esse contexto, foi a minha terceira entrada. Bom, então a segunda foi aqui, levamos stop. A primeira foi aquele pullback, que foi um trade mais curto, tá? E aqui foi, como eu falo para os meninos aqui, foi a venda da coxinha. Que é aquele trade que a gente entra mais leve, só para deixar o movimento acontecer, tá bom? Deixa eu ampliar aqui, que a gente vai entender aonde, em que contexto que a gente estava em relação a esse movimento aqui. Bora lá. Então, no gráfico contextual, foi essa barra aqui, e no gráfico de 2 minutos, ele foi essa barra aqui. Então, nota que esse movimento ele já estava abaixo da média de 9. Então, ele já havia perdido também o contexto da média de 9, certo? Então, a entrada aqui, e foi um trade que eu deixei acontecer, entrei leve com 2 contratos só, e fui tentando proteger na parte da estrutura, de forma técnica, tá?
parte de parcial aconteceu aqui nessa região, por ser uma região importante, o restante fui tentar conduzir acreditando em uma puxada até a VWAP. De novo, parte contextual. Aqui a gente já estava na parte da tarde, tá? E Haddad e os ministros estavam em reunião e havia essa expectativa de sair isso dentro do mesmo dia, e essa expectativa não estava sendo atendida. Então, se eles carregaram esse preço até lá em cima, tentando precificar esse movimento, é natural que a gente pense o quê? O Haddad não apareceu, então esses caras vão jogar de volta, tá? A expectativa não foi cumprida. Então, isso que eu estou falando para vocês, de tentar puxar até a VWAP, foi justamente nesse contexto de não ter tido resposta. O mercado não teve resposta na parte da tarde. Então, a gente vem protegendo e o trade ele é tirado, a gente sai total desse trade aqui nessa região, nessa região de topo. Porque a partir do momento que o gráfico ele te rompe um topo, ele está te gerando outra expectativa, ou seja, eu mudei a característica desse movimento aqui, para alta, né? Então aqui, eu tive uma mudança de intenção desse movimento e o gráfico se projeta para cima. Aqui eu já não estava mais na tela. Então assim, pessoal, em resumo, a gente conversou até um pouquinho além, né? Em resumo, foi um dia complexo, né? Pelo fato da gente não ter as correções naturais que o índice gosta de fazer. Então a gente teve algumas oportunidades que não foram oportunidades que deu ali um payoff legal, né? O payoff melhor que teve foi essa última operação, que ele sai daquela zona de resistência e vem testar aqui, a zona de suporte com a nossa milhar, né? Com a troca de polaridade com a máxima. Então aqui era uma região importantíssima, que realmente a gente teve a absorção nessa região aqui, e que nos deu um contexto aí de mudança de característica, tá? E sempre lembra disso, tá? Mudança de característica, o interessante é que ela parta de alguma região. Por exemplo, aqui a gente tem região de resistência. Então, se a gente for analisar uma mudança de característica, o ideal é que essa mudança ela aconteça partindo de uma região aqui. Aqui é uma região de suporte. Então, é interessante que a mudança de característica da estrutura vire a partir da região de suporte, porque isso dá a percepção de que realmente eu tive pessoas interessadas em negociar a partir dessas áreas. Tá bom? Então é isso, turma. Obrigado aí. Já tem meia hora, né, que a gente está batendo um papo aqui, mas é interessante para a gente desenvolver. Até mais. Fiquem com Deus.